Vendas dos derivados lácteos seguem fracas no varejo, indústria buscando a recomposição de margens. Desaceleração no atacado acabou afetando os preços ao produtor. Já pelo lado da oferta, o volume de leite segue crescendo via produção nacional e também importações. Para a gente falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com o economista e pesquisador da Embrapa Gado de Leite, o Glauco Carvalho. Oi, Glauco, bom dia, feliz 2023. Há tempos não nos falávamos aqui no nosso programa, então seja bem-vindo, já desejando aí um excelente início de ano, né? E boas notícias para o setor de lácteos, que como a gente viu aí nesse relatório mais recente, vem sofrendo, né? Principalmente em relação a essas margens. Quais são os fundamentos que podem trazer uma previsão aí que dê mais equilíbrio, né? Mais, digamos, renda ao produtor, ao pecuarista de leite? Bom dia. Bom dia, Renata. Feliz 2023 para você também, para todos aí que estão nos assistindo. É um grande prazer estar aqui com você sempre. Bom, acho que a gente passou, né, por um ano muito diferente, né? O ano 2022, ele teve dois semestres muito distintos. Um primeiro com pouco leite, preços mais altos. Um segundo semestre onde a produção recuperou, né, até em função da alta de preços que a gente viu em meados do ano. E nós tivemos uma importação também bem mais forte no segundo semestre. Então, acabou que esse cenário de produção recuperando, né? Só para a gente ter uma ideia, quando a gente fechou o segundo trimestre do ano passado, a gente estava com uma queda próxima de 9% em relação a 2021. A gente chega no último trimestre do ano, essa queda já fica praticamente em zero, né? Então, assim, a produção teve uma recuperação forte e a importação subiu bastante. Em setembro, nós importamos quase 10% da produção nacional. Quando a gente olha para frente, quer dizer, o dezembro a importação já foi mais fraca, o janeiro a importação mais fraca, então do lado da importação acabou dando uma segurada. Os preços eles seguem mais fracos ainda. Nós tivemos, do ponto de vista do consumo, né, uma alta de preço dos lácteos que acaba espantando um pouco o consumo, mas nós tivemos também a parte de alimentos, a parte de inflação como um todo, que acabou corroendo um pouco a renda das famílias. Isso aí acabou atrapalhando, né, o consumo. Mas quando a gente olha para 2023, tem fatores mais positivos, tem fatores mais negativos. Do ponto de vista de hoje, né, nós já estamos olhando um pouco a entre-safra, né? Daqui a 2, 3 meses, a gente começa a diminuir o volume de leite no Brasil. E, obviamente, que a questão de fazer estoque, que no caso das indústrias, que estava muito complicado nos últimos 2 meses, daqui para frente já começa a ter uma perspectiva um pouco mais tranquila, né? Em função desse provável aumento de preço que a gente vai ver aí a partir de fevereiro, março, abril, né? Pela própria questão da entre-safra. Exatamente, Glauco, com essa previsão e que já é comum nesta época do ano, nesta entre-safra, ou seja, a oferta diminui. Tem a questão, por exemplo, também de, digamos, o consumo, né? O poder aquisitivo ele está diretamente atrelado ao consumo do leite. Com essa expectativa de início de ano que de repente traz assim já um otimismo, digamos, embutido, isso tende a trazer melhores margens, né, ao produtor de leite, ou seja, segurando um pouco dessa inflação, continuando aí os mecanismos ali do governo que garantam a renda, principalmente, já que isso é muito atrelado à economia do leite. Você acredita que isso pode dar mais sustentação e equilíbrio ao mercado lácteo? Bom, acho que sim, acho que tem dois pontos. Acho que tem uma questão que o ano ainda é de muita incerteza. Nós estamos começando o ano, tem uma mudança de governo, tem uma mudança de política econômica, enfim, tem muitas coisas ainda que estão ainda para ficar um pouco mais claro mais adiante. Eu acho que não dá para a gente ainda falar muito e até por isso que muita gente está com muita cautela, né, nesse momento para ver como que as coisas vão caminhar. Acho que tem um lado importante que você comentou, a questão dos preços. A gente viu a inflação voltando para um patamar mais comportado, o próprio recuo que a gente observou nos últimos meses dos preços dos lácteos é um estímulo ao consumo. Então, são pontos. E o desemprego, né? Acho que isso é importante também. O desemprego ele vem recuando, né? Há praticamente um ano e meio.
né? Então, a gente já está hoje com uma taxa de desemprego próximo de 8%, que é um indicador positivo. Então, quando a gente olha a situação atual, tem esses fatores de emprego, renda e inflação um pouco mais baixa. Acho que isso é o lado bom da equação. O lado menos favorável, né, quando a gente olha o mercado internacional, tanto os Estados Unidos como a Europa estão muito fracos, né? As economias estão patinando com riscos de ter alguma recessão. E, obviamente, a China também, com um crescimento menor, apesar de crescer próximo de 3% em 2022, para o padrão chinês é baixo. O fato é que isso aí tem afetado os preços das commodities, principalmente as commodities metálicas, as commodities energéticas. E quando a gente junta, né, metálicas, energéticas, petróleo, gás e agrícolas, nós estamos falando de praticamente 40% do PIB brasileiro. Se a gente tiver uma contribuição dessas duas que eu falei primeiro, tirando as agrícolas, que é a tendência de preço mais baixo, possivelmente a gente vai ter uma contribuição menor para o PIB. Então, assim, a previsão de crescimento econômico para 2023, ela é pior do que para 2022. Por outro lado, você tem aí alguma recuperação do mercado de trabalho, isso pode sem dúvida nos ajudar. Mas, como eu disse, o ano ainda é de muita incerteza. Acho que tem um lado positivo para o produtor, é que a escalada de custo que a gente observou no pós-pandemia, aparentemente, ela deu uma estancada. Não que os custos vão cair muito, mas pelo menos eles deixam de subir na mesma velocidade que aconteceu e que foi muito rápido e, obviamente, que acabou comprimindo aí as margens do produtor de leite. Pois é, Glauco, então era isso que eu ia te perguntar, né? Principalmente em relação a esses custos, se pelo menos eles se mantiveram um pouco mais equilibrados, né, para manter e dar, de alguma maneira, uma previsibilidade aí melhor para quem lida, né, com o setor lácteo, quem está ali no dia a dia no mercado. A gente acompanhou o que aconteceu no início do ano passado em relação aos fertilizantes, já começaram a dar, né, de fato, uma segurada desde o segundo semestre, principalmente. Então, mantendo-se esse ritmo, né, mais desacelerado, se isso também ajuda, né, nas margens, então, do produtor de não subir tanto, né? Acho que essa talvez seja a contribuição, talvez o lado mais positivo, pelo menos para o produtor ficar um pouco mais tranquilo, né? É claro que tem problemas, né? A gente viu aí uma certa alta da soja nas últimas semanas, com quebra de safra na Argentina, seca aí regiões sul do Brasil, em algumas partes com perdas de produção, mas a tendência é que a gente tenha uma boa safra, né? Isso acabe ajudando da parte de grãos. Da parte de fertilizantes também, né? Nós conseguimos ter uma boa importação ano passado, fechamos o ano com um estoque relativamente tranquilo de fertilizantes, acabou colocando menor pressão sobre os custos. Então, quando a gente olha o nosso índice de custos, né, que é o ICP que a gente acompanha aqui na Embrapa, desde meados do ano passado, ele tem uma tendência de leve queda. Não que sejam quedas acentuadas, mas ele pelo menos muda, né, muda um pouco a figura, né? Em vez da gente olhar um custo em aceleração, em expansão, nós tivemos uma alta de praticamente 33% em 2021 e mais quase 15% em 2022. O que a gente observa de 6, 7 meses para cá é que os custos estão dando uma desacelerada. Acho que isso é um ponto positivo que ajuda o produtor a respirar e melhora na gestão de risco da atividade dele. A próxima pergunta é: quanto está esse índice, né, do produtor de custo, e fazendo uma relação, por exemplo, em relação ao ano anterior, que é sempre importante a gente ter essa comparação, Glauco? Então, quando a gente olha agora e compara ele com o início do ano passado, a gente vai ver que ele tá mais baixo, ele está aí cerca de 2% mais baixo. Quando a gente compara a média do ano, né, a média do 2022 com o 2021, aí, como eu falei, ele ainda está num patamar alto. Então, mesmo ele estando desacelerando, ele ainda segue num patamar elevado. Então, acho que esse é um ponto importante. O produtor tem que continuar fazendo uma gestão muito profissional dentro da atividade, né? E não por menos, o que a gente tem observado é um processo ainda de consolidação no setor. Então, tem se mantido um movimento de redução do número de produtores, de saída de produtores da atividade, ou os produtores crescendo, se especializando mais no negócio, e da mesma forma dos laticínios. Tem laticínio também que tem passado por mais problemas financeiros, estão deixando a atividade, e outros seguem
em um processo de consolidação. Então, na verdade, a cadeia como um todo, ela está se consolidando em termos de número de players no mercado, né? E, obviamente, que os mais eficientes são os que estão ficando. O que eu posso dizer é que a gente fechou o ano de 2000, do ponto de vista do produtor, a gente fecha o ano de 2022 e abre o 2023 melhor do que a gente começou o 2022 e fechou o 2021. Então, acho que esse é um ponto positivo. Mesmo com a alta de custo que a gente viu na média, a recuperação de preço que a gente teve proporciona um pouco essa fotografia. O daqui para frente, aí a gente vai depender muito de como que a economia vai se ajustar, como que as expectativas vão se acomodar, a parte de investimentos, porque isso é que é a parte mais importante. Se a gente tiver melhores expectativas, melhores investimentos, a gente acaba gerando mais emprego e mantém um cenário de crescimento de emprego, de renda e, consequentemente, de consumo de lácteos. Se as expectativas forem mais negativas, do que a gente tem visto aí nos primeiros dias não é bom, a gente acaba tendo um cenário de maior desaceleração e aí gera uma complicação maior dentro do setor. Então, acho que é algo que a gente vai ter que monitorar e aguardar para ver para onde as coisas vão caminhar. Entendo. Para a gente fechar aqui, o preço médio hoje pago ao produtor, qual é o valor? Então, a gente fechou o ano, o último dezembro, foi na casa de 2,53. Possivelmente o preço de janeiro ainda não foi divulgado, na verdade as empresas vão estar fazendo o pagamento, agora nesse início de janeiro, nós devemos ter uma leve desaceleração nesse preço ainda, e aí a partir de fevereiro os preços seguem um pouco mais firmes. Glauco, obrigada pela excelente análise, seja sempre bem-vindo e nos vemos aí em outras oportunidades. Um ótimo dia. Obrigado para vocês também, um excelente dia aí, é um grande prazer estar sempre com vocês. Obrigada, igualmente.